Oi, meu nome é Sofia e eu vou apresentar o trabalho Utilização de hidrogel contido em fraldas descartáveis como alternativa para a manutenção da umidade no solo. Os meus orientadores foram o professor Murilo e a professora Miriam. As fraldas descartáveis têm gerado um grande impacto ambiental, uma vez que uma criança até os 3 anos usa cerca de 6 mil fraldas. Só no Brasil são 5 milhões de toneladas de fraldas descartadas por dia. Uma fralda dessa levando 600 anos para se decompor, segundo o estudo da Unicamp. Assim, segundo o CEO da Bumera, estima-se que 2% de todo o lixo gerado no Brasil são de fraldas descartáveis. Outro grande problema é a estiagem. Calcula-se que a cada 100 anos há entre 18 e 20 anos de seca, sendo o século XX um dos mais intensos, com 27 anos de estiagem. A seca é um grande problema porque ela é um dos principais limitantes que afetam a segurança alimentar e a sobrevivência de mais de 2 bilhões de pessoas em todo o planeta. Esses dois dados segundo a Embrapa. Assim, seria possível utilizar a mesma tecnologia das fraldas para reter a urina, o polímero hidrogel presente nelas, para um fim sustentável, introduzindo-o no solo para manter a umidade das plantas e diminuindo sua perda de água. O hidrogel é uma rede de cadeias de polímero reticuladas hidrofílicas, ou seja, ela tem grande capacidade absorvente, podendo até ter 90% de sua constituição de água. 27% do recheio da fralda, que é o seu entorno, ele é feito desse hidrogel. Assim, adicionar esse recheio ao solo poderia ser muito vantajoso à planta. O objetivo é observar o desenvolvimento da planta quando há adição ou não de diferentes quantidades de hidrogel e, nas mesmas condições, observar o comportamento da planta quando introduzido ao estresse hídrico, ou seja, quando se interromper a regagem, e concluir se a adição do hidrogel é vantajosa e qual a melhor quantidade. Para fazer esse projeto, foram retirados hidrogel de 5 fraldas usadas, somente com urina. O hidrogel foi pesado e distribuído em diferentes quantidades em vasos. Os vasos foram etiquetados e ficou da seguinte forma as divisões. Os vasos 1 ao 4 não tinham hidrogel, o 5 ao 8 tinham 20 gramas de hidrogel, o 9 ao 12 tinha 10 gramas de hidrogel e o 13 ao 16 tinha 15 gramas de hidrogel. Em cada vaso foi colocada terra e uma muda de alface. Eu queria dar destaque no esquema como foi feito a colocação desse hidrogel, onde foi deixado um espaço entre a raiz e o hidrogel, a fim do hidrogel não ressecar a raiz. Só que o hidrogel foi mantido ao entorno para manter a umidade do solo, para chegar essa umidade na raiz. Assim, foi regado 300 ml a cada 2 dias e foram feitas medidas diárias do tamanho segundo representado na imagem ao lado. Após o 11º dia, foi interrompida a regagem, mas continuou se regando para ver o comportamento da planta. Os resultados, como podem ser vistos nesse gráfico, onde no eixo X tem os dias e no eixo Y a altura em centímetros, é possível perceber que o último vaso sem hidrogel morreu após 5 dias sem regar. O último vaso com 10 gramas de hidrogel morreu após 13 dias sem regar. Após 14 dias sem regar, havia morrido um vaso entre os com 15 gramas de hidrogel. Nenhum vaso com 20 gramas de hidrogel morreu no período contabilizado. Ainda nesse gráfico no eixo X os dias e no eixo Y a altura em centímetros, só que agora com a média do tamanho das plantas por quantidade de hidrogel, é bastante notória a diferença dos vasos, sendo que o seu hidrogel durou menos e o crescimento foi inferior. O com 10 gramas de hidrogel teve um vaso acima da média, que levou a média, foi esses 3 pontinhos acima, mas os outros 3 haviam morrido, então acaba entrando numa curva de erro e não atrapalha o projeto, os resultados. Os com 15 gramas de hidrogel teve maior resistência do que com os 10 gramas, e sem hidrogel, mas não superou o crescimento do de 20 gramas. O de 20 gramas se destacou tanto pela maior resistência quanto pelo maior crescimento. Assim, o uso de hidrogel é vantajoso ao solo? A resposta é sim, porque durante o período de rega, os com hidrogel tiveram maior crescimento, pois a urina que estava na fralda possui nitrogênio, fósforo e potássio, que são muito bons às plantas. Durante o período sem rega, o reservatório de água que gerou acabou gerando maior resistência dos com hidrogel, e esses resultados foram crescentes segundo a quantidade de hidrogel. Essas são as referências, e muito obrigada pela sua atenção.